Gravar. Ali tem, então, né, o Briquito, né, o catálogo do Di Cavalcante, e o cartaz da Semana de Arte Moderna, também feito pelo Di Cavalcante, certo? Aqui tem as características, né? A ausência de formalismo. O que é a ausência de formalismo? A ausência de preocupação com a forma pré-determinada. Né? Então, você tem que entender o seguinte, estamos falando de modernismo, estamos falando de ruptura, de inovação, e de quebra com as tradições. Então, tudo aquilo que é formal, tudo aquilo que é tradicional, vai ser questionado e vai ser varrido para fora, né, desses movimentos. Ruptura com o academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, como eu tinha dito, né? Quais são, assim, nossa próxima matéria, né? Futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo, valorização da identidade e cultura brasileira. Lembra que eu falei para vocês que eles vão querer fazer uma coisa que fuja, né, do excesso de influências do que é o modelo artístico europeu, agora uma coisa com uma cara mais brasileira, voltado para a realidade brasileira. Olha o pré-modernismo aí antecipando esse tipo de coisa, mostrando o sertanejo, mostrando o caipira, mostrando o imigrante, e aqui você tem isso, obviamente, se tornando mais visível a partir desse momento. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros. Ok, eu tenho influência das vanguardas? Tenho. Minha influência é romper com tudo, é fazer coisas diferentes e tudo mais, mas ao mesmo tempo incorporando elementos brasileiros para criar uma arte brasileira. Experimentações estéticas, a inovação, e a liberdade de expressão, também a inovação, certo? Então, basicamente é isso que você vai ter em tudo quanto é movimento que você vai falar que é modernista, que é de vanguarda e etc. A aproximação da linguagem oral, né, com a utilização da linguagem coloquial e vulgar, também, obviamente, fora dessa coisa do tradicionalismo, temáticas nacionalistas e cotidianas, certo? Lembrando, aí eu tenho o resuminho da semana de 22, certo? O que aconteceu, qual era o contexto, né, do Brasil na época. Tá tudo aqui para vocês. Aqui fala dos dias, igual eu falei para vocês, né? O primeiro dia, o segundo dia com o Ronald Carvalho lendo os sapos, né? Fez a leitura, pois Bandeira encontrava-se uma crise de tuberculose. Nesse poema, a crítica à poesia parnasiana era severo, que causou indignação do público, muitas vaias, sons de latidos e relinchos. Olha só que legal. E no terceiro dia, o teatro estava mais vazio, com o Villa-Lobos com o dedão de fora, né? Aqui uma foto clássica. Nessa foto ainda não aparecem as mulheres importantes do modernismo, né? Aqui, ainda estamos numa sociedade muito machista, muito patriarcal, mas as mulheres vão fazer parte, sim, e muito importantes nessa consolidação do modernismo, né? Especialmente aí por meio, né, de 3 mulheres que vão ser os grandes nomes dessa época: Pagu, né, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, certo? Aqui você tem o Mário de Andrade, esse aqui com cabeça meio que está em pé, né? Tem esse de terno cinza, aí tem o Manuel Bandeira, de óculinho, e o outro de óculinho com cabeça de ovo é o Mário de Andrade, certo? E sentado aqui bem à frente, aqui embaixo, bem no primeiro plano, você tem o Oswald de Andrade, certo? Aqui atrás, no meio, de pé, mais velho, de bigodão, é o Graça Aranha, certo? Que vai ser um dos responsáveis para o sucesso, ou pelo menos, ou para a viabilização da Semana de Arte Moderna. Aqui tem vários desses artistas importantes, tá certo? Aqui tem o poema Os Sapos, que eu falei para vocês, né? Olha que em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi? Foi? Não foi? O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado, né? Porque os parnasianos vão falar que eles trabalham o poema como se fossem escultores ou joalheiros, né? Então o cancioneiro é bem martelado, né? E por aí vai. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos, ou seja, só pode rima rica, né? E por aí vai.
Urra o sapo boi, meu pai foi rei. Foi? Não foi. Não foi? Não foi. Foi? A grande arte é como o lavor do joalheiro, ou seja, eles pegam todas as máximas dos parnasianos e detonam em um só poema aqui em Os Sapos, tá certo? Aí, meninos, tá tudo aqui no materialzinho para vocês. Certo. Aqui tem o episódio que eu contei para vocês, né, do Monteiro Lobato, escrever o artigo Paranoia ou Mistificação, falando que, né, para Anita Malfatti, que ela não era muito certa da cabeça e que ela ficava seguindo falsos mestres como Picasso. Aí, os desdobramentos, ou seja, os movimentos que aconteceram pós-Semana de Arte Moderna, as publicações que foram lançadas, os movimentos que surgiram a partir dela, até chegar no movimento antropofágico de Oswald de Andrade, considerado talvez o grande momento dessa primeira geração modernista. O manifesto antropofágico vai dizer que a gente tem que engolir, né, canibalizar a cultura que vem de fora, misturar com os elementos brasileiros e vomitar uma arte brasileira. Certo? Então, essa é a ideia da antropofagia. Beleza? Aqui tem, então, né, falando sobre eles. Chance. E aqui, então, beleza. Agora, a marca registrada, né, a proposta do momento era de assimilar outras culturas, mas não copiar. A marca símbolo do movimento antropofágico é o quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral, o qual foi dado de presente ao marido dela, a Tarsila fez para o próprio Oswald de Andrade. Né? Abaporu. Então seria que vai ter esses pés enormes para esmagar as coisas. Já está postado, Gabriel. Postei na primeira aula. Beleza? Agora, aqui, gente, para a gente poder colocar o periquito, para a gente poder colocar o Vidas Secas, a gente precisa entender o seguinte. A Semana de Arte Moderna, foi o início do que a gente chama de primeira geração do modernismo. O modernismo brasileiro tem 3 gerações. A primeira geração, que é essa, certo? E que vai fazer basicamente esse tipo de coisa aqui, ó, né? Os principais autores da primeira geração, Oswald, né? E as obras mais importantes, Mário de Andrade, com seu Paulicé Desvairado e Macunaíma, Manuel Bandeira, com o livro de poemas Libertinagem, né? Então, no que se refere à questão literária, esses aqui são os mais importantes. Né? Lembrando que nas artes plásticas, você vai ter Victor Brecheret, que era escultor, né, muito importante, de Cavalcante, certo? De Cavalcante, Cândido Portinari, que vai surgir ali por ali também, e Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, também muito importantes, né, no contexto do modernismo, mas não exatamente da literatura. Da literatura vão ser mais esses que aí estão. Se eles chegaram a ocupar cadeira na Academia Brasileira de Letras, eu sei que alguns chegaram sim, viu, Gustavo? Eu não sei exatamente quais, mas eu posso dar uma olhadinha para você. Fiquei até curioso para saber. Porque a princípio, obviamente, não, né? A princípio, obviamente, não. Mas com o passar do tempo, né, quando eles passaram a ser considerados artistas sérios, certo? Isso pode ter acontecido. Bom, dessa primeira geração, talvez o Mário de Andrade, mas assim, depois eu olho para você. Porque a partir do momento em que o modernismo se consolida, aí já, sim, aí você já vai ter nomes que vão se consagrar, certo? Como Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, por exemplo. Tá bom? A segunda geração, gente, vai ser a geração que vai surgir, então, entre 1930 e 1945. Nós vamos falar aqui, inclusive, de uma coisa chamada romance de 30. O romance de 30 vai ser a literatura, né, modernista, que vai escrever romances de caráter, muitas vezes, regionalista,
para fazer denúncias sociais. Lembra ali de Os Sertões, lembra dos pré-modernistas? Isso aqui a segunda parte disso aqui, ó, com outros autores, já com o modernismo consagrado no Brasil e voltando-se para as injustiças sociais, as desigualdades sociais, né, que permeavam o Brasil, certo? É nesse contexto que entra Graciliano Ramos e seu Vidas Secas, certo? Além de ter essa questão regional muito forte, você vai ter também uma questão existencial muito forte na produção literária dessa época. Então, apresenta as características: o mundo contemporâneo, o sentido existencial, o conflito espiritual, a sociopolítica e a liberdade na forma de expressão. Quem está aqui? Drummond, certo? Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes e Murilo Mendes. Mas aqui está principalmente, aqui está na poesia, né? Na poesia. Agora, na prosa, né? No romance de 30, que é neorregionalista, neorrealista, determinista. Ó, determinista, ao lado do determinismo, o homem produto do meio? Sim, senhores. Quem leu Vidas Secas entende como que funciona essa questão. Gente, até a linguagem de Vidas Secas é uma linguagem econômica, seca. Por quê? Porque os personagens, aqueles personagens extremamente áridos, que vivem aquela labuta o dia inteiro, a vida inteira, são personagens que não sabem se expressar muito bem verbalmente. Eles próprios não têm essa característica humana da capacidade de expressão. Não, são silenciosos, são pouco expressivos, né? São ensimesmados. Né? E a linguagem de Vidas Secas vai ser econômica também para mostrar esse tipo, essa dificuldade de expressão daqueles indivíduos, certo? O ambiente também vai ser determinista, né? As vidas secas desses indivíduos secos que vivem nesse lugar seco, certo? Só que é um determinismo com uma função aqui muito de denúncia social, tá certo? Muito de denúncia social. Gabriel, exatamente. O Fabiano fica preocupado com o filho mais velho, né? Que faz muitas perguntas e talvez não aguentasse a vida que estava por vir. Exatamente, né? Ele coloca para o filho o seguinte: ele fica preocupado porque o filho fica pensando. Para que pensar? Pensar não adianta nada, né? Você tem que se preocupar em sobreviver. O filme Vidas Secas também tem essa questão do silêncio demais, né? Muito. Aliás, o filme é um excelente filme. Aqui, então, nessa época, nós temos quem? Raquel de Queiroz, né, com o seu O 15, Memorial de Maria Moura, muitas outras obras importantes. Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento, uma saga maravilhosa, que se passa no Rio Grande do Sul. Graciliano Ramos, né, com Vidas Secas e Memórias do Cárcere. Vou colocar mais um do Graciliano aqui, que se chama São Bernardo, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, maravilhoso. José Lins do Rio com Menino do Engenho, e Jorge Amado com Capitães de Areia, Cavaleiro da Esperança, Tenda dos Milagres, Gabriela, Cravo Canela, Mar Morto, Escambau 4. Né? Então, aqui chegamos no Vidas Secas, representante da segunda geração do romance de 30, né, no modernismo brasileiro. A terceira geração está aí, né, de 45 até por volta de 1978. Na poesia dessa geração, você tem uma volta ao rigor formal, a preocupação com a materialidade do texto poético, ritmo e espaço, valorização da construção do poema, que vai ser mais racional e planejado, ampliação do poder de significados da palavra do texto e temas sociais, morais e políticos. Aqui entram figuras como João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, né? Você vai ter o concretismo, que vai ser um trabalho com a forma, que vai ter muita influência do cubismo, da vanguarda europeia, né? Essa questão toda aqui. E, né, você tem esses nomes. Agora, na prosa, você vai ter quem? Você vai ter Clarice Lispector, né, Guimarães Rosa, como dois dos grandes nomes desse período, né? Então, aqui você tem, depois no final, um resumozinho do modernismo como um todo, para você brincar. Raul, tem uma palavra que é bem recorrente no livro, mas que não consegui entender direito.
o que ela significa. Eles falam muito... Ai, deixa eu ver se eu lembro. Eu lembro que tinha esse negócio, né? Tinha umas 2 ou 3 expressões lá que eu fiquei assim, gente, que diabo é isso? Tá, já, já. Beleza, meninos? Vocês viram assim, tem um materialzão grande, né? Para você brincar. E isso está lá nos seus módulos 9 e 10, tá bom? Desde Semana de Arte Moderna até as gerações modernistas, né? A última parte do material de vocês. E agora, então, a gente foca neste livro da segunda geração. Depois, quando passar, né, a prova de vocês e tudo mais, eu vou falar um pouco mais disso. Eu vou falar mais sobre a primeira geração, sobre a segunda, vou mostrar mais textos, né? Vamos falar de Clarice Lispector, vamos falar de Carlos Drummond de Andrade, certo? Mas como a gente não vai ter tempo agora, então eu vou deixar para a gente fazer esse trabalho. O que leva ao fim do modernismo? O modernismo não acabou, Gustavo. O modernismo ainda existe. Só que nós, no modernismo passou a era Vargas inteira. Ah, olha, você vai ter na segunda geração, de 30 a 45, certo? Vale lembrar, depois vem, né, o último momento do Vargas ali, de 45 até 54, não é isso? Mas, assim, ah, ah, claro que os contextos políticos, os contextos sociais, né, vão influenciar, mas diretamente, se a gente for pensar, o romance de 30, ele vai trabalhar mais, na verdade, com o interior do Brasil, certo? Com as realidades que estão, né, vai voltar aquele esquema que eu falei para vocês, vamos mostrar as realidades que não são mostradas. Então, quer dizer, como uma forma de denúncia das injustiças sociais. Então, é difícil falar, é claro que existe ali uma crítica política também, certo? Porque se essas realidades existem para Fabiano e sua família no sertão nordestino, na seca, é porque existe o problema, sim, a natureza, né, o clima e tudo mais, mas existe toda uma relação de uma sociedade desigual em que os poderes constituídos, né, inclusive o governo, não conseguem interferir de maneira a melhorar a vida dessas pessoas. Então, indiretamente, você tem uma crítica política? Tem. Diretamente, no que se refere ao Vargas em si, seria talvez extrapolar um pouquinho falar, tá certo? Seria extrapolar um pouco. Mas com certeza são questionamentos que estão vindo durante a era Vargas, certo? E tudo que está acontecendo. Mas como o foco não vai ser o foco político, social e econômico dentro das grandes cidades, vai ser mais no interior, certo? Então, assim, né, vamos pensar, o contexto influencia, mas não podemos dizer que a obra da segunda geração foi construída como uma crítica a Vargas. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Esse material, lembrando, já está na plataforma, e esse que eu vou dividir com vocês agora entrará na plataforma agorinha. Vidas Secas. Bom, gente, Vidas Secas é um livro da segunda geração, né, do chamado Romance de 30. Peraí. Né, o autor Graciliano Ramos, esse cara, né, autor de coisas maravilhosas como, por exemplo, Infância, São Bernardo, Memórias do Cárcere e Vidas Secas, certo? O estilo literário é um romance, né? Modernista da segunda geração, do chamado romance de 30, com característica regional. O foco narrativo é a terceira pessoa. Raul, isso aqui é interessante observar, porque você estava falando dessa linguagem meio seca, né, para retratar esse povo seco. Parece que tem uma certa frieza, uma certa impessoalidade, né, em Vidas Secas. Tem, gente. Tem. Para vocês terem uma ideia que interessante,
a grande maioria das obras, se não todas as principais obras do Graciliano Ramos, são obras feitas em primeira pessoa. Você vai ter um narrador personagem, certo? Em Memórias do Cárcere, ele próprio é o personagem, porque ele vai fazer, na verdade, ele vai literalmente fazer uma romantização do período que ele passou na prisão, na prisão na Ilha Grande, porque ele era comunista, né? O Graciliano Ramos, ele vai ser preso político por conta disso. E então é em primeira pessoa, tendo como referência de voz narrativa ele próprio. Agora, em outros livros dele, como São Bernardo, você tem também a primeira pessoa, né, na figura de um personagem chamado Paulo Honório, certo? Em Vidas Secas, ele muda essa estratégia. Ele coloca em terceira pessoa. Por quê? Para reforçar essa ideia de distanciamento, certo? Reforçar a ideia de distanciamento. Que a família está vagando pela caatinga, a linguagem é bem seca mesmo, sim, muito, certo? E aqui, gente, você tem uma coisa que é muito interessante, né, que eu acho que eu não coloquei aqui. Tá, mas eu coloquei mais para baixo. O foco narrativo em terceira pessoa, você tem esse distanciamento da narração em relação aos fatos que ocorrem, e existe uma questão aqui muito, muito, muito séria. A narrativa de Vidas Secas é uma narrativa, né, contada em 13 capítulos, e assim, beleza, o primeiro capítulo e o último capítulo, o primeiro e o último capítulos, eles seguem uma linearidade temporal. Tipo assim, o primeiro precisa ser no primeiro mesmo, que é quando eles vão chegar na fazenda, certo? E o último quando eles vão embora da fazenda. Então, fora o primeiro e último capítulo, os outros 11 capítulos no meio de Vidas Secas são capítulos que, assim, você pode botar o 7º capítulo como o 2º capítulo, o 3º capítulo como o 11º capítulo, que não vai fazer diferença. Por quê? Porque não existe uma preocupação em contar a história como se fosse uma sequência de fatos que vão desencadear outros. Por que isso acontece em Vidas Secas? O único ciclo que é marcado é o de começo e fim de um momento da vida daquela família, quando eles chegam naquela fazenda e quando eles vão embora daquela fazenda. Porque todo o resto, gente, é repetição do que a vida deles sempre vai trazer. A repetição do sofrimento, a repetição das desgraças, das dificuldades, né, das tentativas de pequenos sonhos que vão sendo frustrados, certo? Então, não importa se o capítulo 3 está no 7 está no 2, não importa. Por quê? Porque aquilo ali tudo faz parte de um ciclo que irá se repetir. Não importa qual é a ordem. Certo? Então, essa estrutura narrativa de Vidas Secas é muito bacana, porque sai da mera construção da história para reforçar a denúncia social que está sendo feita. Certo? Tipo assim, não importa se aquilo que aconteceu ali aconteceu hoje, ontem ou amanhã. Isso é tudo parte de um ciclo que vai se repetir e essas coisas todas vão acontecer novamente. Certo? Independente do tempo. Legal, né? Então, né, por isso, a marca temporal é do começo do livro, do final do livro. O resto, por quê? Estamos apenas falando de um ciclo que vai se repetir infinitamente até aqueles personagens não resistirem mais, né? Bom, para quem por acaso não tem nem ideia do que a gente está falando, porque nem procurou ver, né, um resumo de Vidas Secas, né? O livro conta em 13 capítulos a história de um momento, né? Na verdade, um momento na família, né, do Fabiano e da Sinhá Vitória. Né? Interessante observar o seguinte, na família, só o Fabiano e a Sinhá Vitória têm nomes. E a cachorra, a cadela, que se chama Baleia. Os filhos são menino mais velho e menino mais novo. Certo? Não aparece o nome deles. Isso, gente, reforça novamente essa coisa da despersonalização. Certo?
esse caráter desses indivíduos secos, que vivem no sertão seco, que vivem, né, sempre nas agruras de tentar sobreviver, fugindo da seca, fugindo da fome, fugindo da falta de água, e que, na verdade, tornam-se seres humanos incompletos. Então, os meninos nem nome têm. É menino mais velho e menino mais novo. Certo? E não é à toa que a cadela tem nome, a baleia. Porque nesse processo todo, a gente vai perceber o seguinte: o Fabiano sabe, e ele muitas vezes ele vai se ver pensando nisso, assim como a Vitória, das dificuldades da vida. Ele sabe muito bem o tanto que é difícil, o tanto que você tem que ter, você tem que sabe, você tem que virar uma rocha, você tem que virar uma pessoa quase que fria, sem sentimentos, para sobreviver a tantas tragédias, a tantas tristezas que você vai viver naquele lugar cheio de seca, cheio de pobreza, cheio de miséria, cheio de fome. Então, esses personagens super áridos, né? E o Fabiano, particularmente, e assim a Vitória também, mas o Fabiano, principalmente, ele fica morrendo de preocupação com os filhos. Principalmente com o filho mais velho, com o menino mais velho. Por quê? O menino mais velho é super curioso. O menino mais velho quer aprender a ler. O menino mais velho fica fazendo perguntas o tempo todo. Sabe? Vai chegar um ponto em que ele vai ficar irritado com o menino mais velho, com as perguntas do menino mais velho, e assim a Vitória vai chegar a dar um cascudo nele, porque ele vai perguntar, ele vai ficar encucado com a ideia do que é inferno. Ele fica encucado com o que é a ideia de inferno. Ah, tá, do Soldado Amarelo, né? Uhum. Então, e aí, né, sem ter, e aí assim, a Vitória só responde para ele assim: ah, é um lugar ruim. Só que você entende, a personalidade do menino mais velho é uma personalidade que está querendo desabrochar. Ele quer conhecer, ele tem aquela curiosidade daquela criança esperta, que quer saber das coisas e tudo mais. E isso preocupa muito o Fabiano. E preocupa, assim, a Vitória. Tipo, né, se esse menino ficar questionando tudo, se ele ficar pensando tudo, ele não vai ter resistência para sofrer, para viver o que essa vida sofrida tem reservada para ele. Tá certo? E aí, né? Exatamente. E aí, assim a Vitória meio que, um lugar ruim. E aí, o menino mais velho, né, querendo saber mais, ele pergunta para a mãe, né, para assim, a Vitória: a senhora conhece o inferno? A senhora já foi no inferno? E aí, assim, a Vitória fica indignadíssima, dá um cascudo do menino, fala para ele parar de ficar fazendo aquelas perguntas imbecis. Agora, isso aqui, gente, tem uma sugestividade meio que irônica, né? Porque se a gente for pensar nesse, não só a questão do significado do inferno, como até a questão da temperatura do inferno, né? Eles vivem no inferno, de certa forma, certo? É igual a gente, em Goiânia. Ai, ai. Mas, enfim, né? Então, quer dizer, existe esse. O menino mais novo, não. O menino mais novo quer só impressionar o irmão mais velho, quer impressionar a baleia, quer impressionar o pai, querendo virar vaqueiro, certo? Tem até uma hora tem um episódio que o menino mais novo, ele tinha visto o pai domar uma égua muito brava e tal, não sei o quê, e ele quer ser bravo e domar bichos igual o pai. E aí ele vai montar num bode. E esse bode vai espernear para cima para quanto é lado e o menino vai cair no chão, vai ficar lá humilhado no chão, certo? E lá no chão ele vai ficar sonhando que um dia, né, ele vai conseguir fazer aquilo, e o irmão mais velho dele não vai ficar rindo dele, ele vai pressionar o irmão mais velho, ele vai ser um vaqueiro, e enquanto isso a baleia tá lá olhando para aquilo com aquela cara de: ai, gente, sabia que não ia dar certo desde o princípio. E aqui vem essa questão, né? O narrador coloca pensamentos na cabeça da baleia. E, no entanto, os seres humanos são incentivados a não pensarem, porque pensar humaniza você demais. E você não pode ser muito humano vivendo naquele lugar, senão talvez você não resista. Tanto que
né, num determinado momento, tem um personagem que tinha uma cama de couro, assim, a Vitória era doida para ter uma cama de couro e não uma cama de vara, que era desconfortável demais. Ela sonha com essa cama de couro o tempo inteiro, certo? Que o senhor Tomás da Bolandeira tinha essa cama de couro. E o senhor Tomás da Bolandeira é um personagem que vai ser muito, né, comentado sobre ser um indivíduo que tem que tinha conhecimento, né, que falava bem, que se expressava bem e tal e tal tal. E ali, né, o Fabiano se impressionava com o conhecimento do Tomás da Bolandeira, só que ele querendo uma coisa, né? Por que ele não incentiva os filhos dele a serem, né, como o senhor Tomás da Bolandeira, saberem se expressar, terem curiosidade, terem conhecimento e etc, etc. Num determinado momento, o próprio Fabiano coloca o seguinte: saber aquele tanto de coisa não impediu que o Tomás da Bolandeira morresse por causa da seca. Certo? Então, se o conhecimento não adianta nada para viver naquela situação, então, que você pense menos, apenas haja por sobrevivência, seja um quase bicho, não precisa ser um ser humano. Nem nome você tem, menino. Olha o tanto de mensagens, né, de subtextos que o livro vai trazendo, né, gente, em termos de denúncia social. Certo? Então, perceba que não é aquele determinismo de um cortiço ou de um bom crioulo que reduz os personagens a bicho. Aqui, esse determinismo está a serviço de quê? De denunciar as injustiças sociais e o abandono desses indivíduos que vão ter que viver dessa maneira em condições subhumanas, bestiais, animalescas, né? E assim, e esse contraponto fica ainda mais interessante quando você percebe que o personagem que mais pensa ao longo do livro é a baleia. E aí entra o seguinte, né, gente? Ah, no meio dos personagens, você tem a baleia, né? Tem o patrão, tem o soldado amarelo. O pessoal fala, o que é diabo de soldado amarelo? Por que ele não é verde? Né? É porque a farda dos soldados da época era amarela, certo? São soldados de um tipo de regimento específico. Beleza? E o que esse soldado amarelo tem na história? Esse soldado amarelo vai ser responsável por muitas das frustrações do Fabiano. O Fabiano, num determinado momento, ele vai até a cidade para comprar querosene, né, que era combustível para tudo, né, era tipo gás. Querosene, alimentos e um pedaço de chita, um tecido, né, que assim, a Vitória tinha pedido. E ele vai comprar o querosene, o Fabiano ele é um cara muito assim, ele sempre acha que as pessoas estão querendo passar ele para trás, sabe, não sei o quê. E ele compra um querosene que ele acha que é de má qualidade e que cobraram demais dele. E ele fica frustrado com esse negócio e vai para o boteco do seu Inácio, e lá no boteco do seu Inácio ele começa a tomar pinga. E aí ele encontra um soldado amarelo, o soldado amarelo vai jogar, chama ele para jogar cartas, e ele começa a jogar cartas com esse soldado amarelo e ele perde o dinheiro para o soldado amarelo. Certo? Ou seja, e aí ele frustrado, pensando o que é que ele vai fazer, porque se a Vitória vai ficar chateada, porque ele vai chegar sem a comida e sem a chita. Certo? E ele vai entrar numa briga com esse soldado amarelo. E como ele, né, brigou com uma autoridade, né, um soldado, ele vai ser preso. O Fabiano vai ser preso por causa disso. E ele fica pensando o tanto que se ele tivesse a chance de se vingar, que ele se vingaria desse soldado amarelo. E ele vai ter uma chance de se vingar, porque estava passando, né, no meio da picada do mato, lá não sei das quantas, e ele estava meio que tirando um pouco dessa picada para ficar mais fácil atravessar no meio do mato. E ele está com um facão na mão, o Fabiano. E aí ele vê alguém que está perdido ali andando no meio da picada, né, porque como a trilha estava né, desaparecida por causa do tanto de mato, o tal do soldado amarelo se perdeu no meio do caminho. E agora o Fabiano está só ele e o soldado amarelo e o Fabiano com um facão na mão. Seria a hora dele o quê? Dele se vingar, né? Só que ele não vai se vingar. Ele vai pensar na vingança, mas ele vai pensar, né, que no final das contas ele é um homem bom. Ele é um homem do bem, que ele não faria aquilo. E aí o soldado amarelo vai ver que o Fabiano não está, né, numa posição ameaçadora e ele precisa ir para o rumo que o Fabiano está e precisa fazer, e ele está perdido, né? E aí ele vai chegar perto do Fabiano e perguntar a informação das direções lá que ele precisa ir. E o Fabiano vai responder, certo? E vai deixar o soldado amarelo ir, certo? É, e
Isso é uma mistura de sensações. O soldado amarelo representa o governo que pisa, maltrata, descuida, negligencia esses sertanejos ou esses fabianos da vida, né? Não, o soldado amarelo ele é uma representação de como as autoridades vão negligenciar, as autoridades vão negligenciar e humilhar, né, essas pessoas. Beleza? Boa intervenção. E aí, né, você tem, né, para completar esse processo de desumanização, você tem uma situação muito que assim, gente, eu toda vez eu já li Vidas Secas, acho que umas 5 ou 6 vezes, mas não tem jeito, toda vez eu me emociono na cena, né, da baleia. Porque o que é que acontece? A baleia, né, personagem mais delicioso de todo o livro, que chegava caçando, um dia ela chegou caçando, ela conseguiu caçar um preá, né? Preá, aquele porquinho da Índia, né? Ela conseguiu caçar um preá e chegou com esse preá na boca toda feliz lá pro povo, tal, não sei o quê, e estava na época da seca ainda, o que aconteceu? Né? Pegaram o preá, comeram o preá, né? Fizeram o preá de comida, certo? E deram só os ossos para a baleia. E a baleia ficou lá toda frustrada porque ela queria, né, comer o suculento preá e ficou só com os ossinhos do preá. E aí, né, num dos capítulos, que chama-se inclusive Baleia, a baleia está bem debilitada, né, não se sabe se ela está muito velha, se ela está talvez mal nutrida, mas ela está doente. Né, o pelo dela está caindo, ela não está mais naquela alegria que ela sempre teve, tal. E aí o Fabiano acha que ela pode estar com raiva. E aí, né, ele pensa, né, nossa, vai ser triste, né, ter que sacrificar a baleia. Ela até fala para assim, a Vitória tirar os meninos de perto, tal, não sei o quê, mas os meninos, não, e aí acaba que o Fabiano vai atirar na baleia, os meninos vão ver ele atirando na baleia. Só que ele atira na baleia e não mata ela de uma vez só, né, porque o tiro pega na perna dela. E aí a baleia assustada, né, vai se arrastando e com medo e vai se esconder, certo? E aí vai mostrando os pensamentos da baleia, né? O tanto que ela tava aquela mistura de raiva e ela pensou assim que ela queria que ela queria morder o Fabiano, mas ao mesmo tempo ela não tinha coragem de morder o Fabiano, porque ela viu o Fabiano como um companheiro. Certo? E aí ela começa a ter delírios, a ter sonhos, e ela se imagina num lugar cheio de preás, que ela está correndo atrás desses preás e tudo mais e tal. Gente, arrepio tudo, pelo amor de Deus. E aí é muito louco, porque esse é o único momento mais sentimental do livro. E é o momento que vai descrever não um momento de um personagem humano, mas de um personagem, o cão, para mostrar o quanto a desumanização vai fazer com que, de repente, no livro, o personagem mais humano, com o qual você tem mais empatia, seja exatamente o cão. Certo? Gente, não é à toa que é obra-prima, não é à toa que é um clássico, não é à toa que é o que é Vidas Secas, tá, gente? É porque é bom pra caralho mesmo, tá certo? Então, você veja depois, leia depois, é bom para sua formação como indivíduo, tá bom? Eu fiz um resumão para vocês aqui, ó, do livro, tá? Tem um resumão aqui. Olha o tamanho do resumo. Escrevi esse trem tudo à mão ontem. E aí eu fiz a análise dos aspectos principais do livro, tá bom? Tá, vai estar agora lá na plataforma também, beleza? Só comentar aí, tem um pessoal que já saiu para comer, mas eu quero comentar uma coisa. A prova do quarto bimestre, gente, você vai fazer o seguinte, você vai disfarçar um pouco mais, né, essa coisa absurda que vocês fizeram na prova do terceiro bimestre, é, que foi vocês, assim, né? Claro, teve gente que fez tudo direitinho, que respondeu direitinho, mas teve uma resposta que eu nunca vi uma resposta, sinceramente, tão imbecil na minha vida, e que mais ou menos umas 50 ou 55 pessoas copiaram literalmente essa resposta. Gente, pelo amor de Deus, já é difícil a gente conseguir fazer vocês se prepararem bem numa situação como essa que a gente viveu em 2020.
E aí você vai para uma prova e você vai copiar as respostas de tudo, de qualquer jeito, sem nem ver o que você está escrevendo. Teve gente que teve coragem de colar, de botar uma questão noutra questão, porque nem viu o que estava respondendo. Né? Eu expliquei para vocês um negócio chamado decoy, aí alguém escreveu decoy yes. E no meio desse povo que só copia, alguém escreveu decoves. E mais ou menos umas 50 pessoas escreveram decoves. Eu vou desafiar. Eu nunca ouvi falar de decoves, né? Mas você deve saber o que é, porque você copiou, colocou lá. Ó, vocês tomam vergonha, tá? A gente está fazendo um trabalho muito sério para você fazer essas palhaçadas aí. Então, na próxima vez, eu já estou avisando. Se tiver essa palhaçada, eu vou anular a questão de todo mundo que tiver copiado. Está avisado. Tá certo? Depois desse momento, né? Toma vergonha na cara. Boa semana para vocês. Semana que vem a gente não se encontra. Então, daqui a 2 semanas a gente volta para começar a falar de vanguardas europeias. Tá, gente? Dei uma estudada nesse material que eu estou passando hoje.